Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde e Gestão, nosso podcast onde nós conversamos sobre saúde e falamos também sobre gestão na área da saúde. E hoje eu tenho uma convidada aqui super especial, uma pessoa assim que eu admiro muito. Eu digo para ela que ela é a médica, a dermato das médicas, né? Porque toda vez que eu vou no consultório dela, lá na recepção tá cheia de médicas que são pacientes delas, né? E isso já quer dizer muita coisa, né? Ou seja, uma médica, uma dermato que atende outros médicos, significa que ela é uma excelente médica. Então é por isso que ela está aqui, né? E eu queria pedir para ela agora se apresentar, a doutora Janelene, fica à vontade para falar com a nossa audiência, fala quem que é a doutora Janelene, quantos anos você está no mercado, quantos anos você... Eu fiquei sabendo que tem até um baile, né, na próxima semana, de 20 anos de formada. Né? Verdade. Obrigada pelo convite, Rafael, é um prazer eu estar aqui conversando com você. Estou aberta a todas as informações possíveis para estar agregando valor a esse projeto tão interessante. Maravilha. Eu sou médica, formada na Universidade Federal do Maranhão, há 20 anos atrás, naquela época que a gente só tinha a Universidade Federal, né? Hoje a gente tem, graças a Deus, várias outras universidades. E esse ano a gente está comemorando 20 anos de formado. Então, é uma longa trajetória aí de formações, várias pós-graduações, sempre para agregar mais valor e mais conteúdo científico para o paciente, né? Sempre levando o melhor para o paciente. Então, hoje, como você já percebeu várias vezes no meu consultório, eu tenho pacientes que foram minhas professoras da universidade, eu tenho pacientes que foram minhas amigas, eu tenho pacientes enfermeiras, nutricionistas, esposas de médicos. Então, o consultório, ele veio provar realmente que eu estou indo no caminho certo, eu estou me qualificando e eu estou levando sempre o melhor trabalho para os meus pacientes. Excelente, né? Eu fico realmente, de fato, assim, muito impactado, né? Porque eu penso o seguinte, né? Se eu vejo um médico indo num especialista para poder cuidar da sua saúde, é porque esse profissional é excelente, né? Eu já quero aproveitar aqui a oportunidade e fazer a pergunta que eu te fiz na semana passada quando eu estava no consultório contigo, né? E a pergunta é a seguinte, né? Porque agora eu estou num processo, estou na etapa 2 do meu projeto de emagrecimento, e aí eu perguntei, doutora, e aí, eu começo a fazer os meus procedimentos estéticos depois que eu emagrecer ou você acha melhor agora mesmo, né? Então a pergunta é, doutora, e aí? Eu começo o meu tratamento, os meus procedimentos, os meus ajustes na estética agora ou eu espero emagrecer? Porque o meu pensamento até então, depois que eu emagrecer, depois que a gordura aqui cair, eu vou procurar ajuda. Mas aí você me deu uma baita aula, eu queria que você respondesse essa pergunta aqui para nós. Perfeito, Rafael. É uma questão que eu vejo muitos pacientes assim nessa dúvida. E o que eu sempre estimulo e o que eu sempre respondo. Na verdade, a gente deve começar os tratamentos estéticos junto com o tratamento com qualquer medicação de emagrecimento, né? Evitar essa ideia que primeiro eu emagreço e depois eu busco os tratamentos. Por quê? Porque os resultados, além de ficarem mais bonitos e mais naturais, o paciente não vai passar por aquele sofrimento. Às vezes eu vejo alguns pacientes chegarem e dizer assim, ai Jane, eu emagreci, mas estão me dizendo que eu usam algumas palavras, às vezes até pejorativa, né, com cara de doente, ou acabada, ou enfim, tem gente que diz assim, não emagrece mais, porque já tá bom assim. Então assim, o processo de emagrecimento é que a gente busca a saúde do corpo como um todo, tratamento de obesidade, sobrepeso, enfim. As consequências estéticas nesse processo de emagrecimento, principalmente quando ele vem de uma forma muito rápida, acaba impactando na gordura facial, na gordura corporal, no processo de flacidez. Então, o ideal é começar os procedimentos junto com o processo de emagrecimento. Vai entregar resultados mais naturais, além de prevenir esse impacto negativo do emagrecimento. Bacana. Eu até ouvi na semana retrasada, né? Uma pessoa falando, essa pessoa está com o rosto de monjaro.
Hoje em dia se usam muito esse termo. Antigamente era faces Ozempic, rosto de Monjaro. Então, assim, usam-se muito esse termo, mas, na verdade, nada mais é do que o impacto facial, a perda das gorduras faciais. A gente tem gorduras no rosto que geram uma sustentação da face. Então, no processo de emagrecimento, essas gorduras, elas também são consumidas. Então, a gente perde essas gorduras faciais. E isso gera essas faces características que entregam uma flacidez no rosto, né? E acaba incomodando muito o paciente. Legal. E então, pelo que eu entendi na sua explicação, o melhor caminho para um paciente, por exemplo, na minha situação, uma pessoa que está buscando, está em tratamento de obesidade, enfim, o ideal seria ela começar imediatamente, passar numa consulta, obviamente, né? Para poder traçar ali um protocolo, um tratamento, para poder esse tratamento, lá na frente a pessoa não ficar, por exemplo, se sentindo mal, né? Ela elimina um problema que é o excesso de gordura, aí começa a ficar com outro problema que é o problema da flacidez, né? E olha a minha cabeça, né? Por isso que eu lhe fiz aquela pergunta, né? Pô, caramba, eu vou emagrecer, vou ficar flácido e vou tratar a flacidez, né? E aí você me trouxe luz agora para as pessoas aqui sobre isso. Então, você que está em processo de emagrecimento, né? Procure a doutora Janelene para poder você não ficar com cara de Monjaro. Brincadeiras à parte, mas é importante que você busque ajuda também para que o seu tratamento até não fique mais caro, né? Exato. Quando a gente começa o tratamento junto, já entregam os resultados, como eu disse, mais naturais e mais bonitos, mas também vai impactar no orçamento. Quando a gente espera tudo cair e começa o tratamento, às vezes o tratamento vai sair também um pouco mais oneroso. Exato. Então, a gente tem que pensar por esse lado também. Tratar junto vai entregar um resultado mais efetivo para o paciente, vai ser mais interessante. Legal. E aí, não precisa, vou começar o tratamento, já vou fazer tudo como prevenção? Não, a gente vai traçar esse plano. No início, no meio, à medida que o emagrecimento vai surgindo, a gente vai vendo aonde que está impactando e tratando com objetivos. Flacidez, pontos de sustentação, recuperar essa gordura perdida. Então, tudo a gente vai fazendo de acordo com o que vai impactando naquele rosto. E prevenindo também. Legal. E eu penso que um dos efeitos, né, que a medicação, que o próprio emagrecimento ele acaba gerando, né, é a queda de cabelo, né? Também tem essa queixa, muito comum. Né? Tenho visto muita gente reclamando, estou emagrecendo, usando as medicações, enfim, e eu estou perdendo muito cabelo e tudo. Sim. E o que eu acho legal também no seu trabalho, né, que você conjuga, né, o trabalho de dermatologia com a nutrologia, né? E tem acontecido muito isso de pacientes que estão fazendo um protocolo de emagrecimento sem acompanhamento ou com acompanhamento, estão perdendo de fato cabelo. Como é que você direciona normalmente esse tipo de tratamento? É só com o procedimento ou tem ali um ajuste também na alimentação, na suplementação? A gente está percebendo um impacto muito grande no consultório, o número de pacientes aumentando, mas assim, não existe nenhuma evidência científica que as medicações gerem algo na queda de cabelo, no sentido da substância. Qual substância que gera? Ainda não foi detectado de forma comprovada cientificamente disso. O que acontece é que todo o emagrecimento pode gerar esse quadro, que é um quadro que a gente chama de eflúvio telógeno, que é uma queda do cabelo de uma forma abrupta, que pode acontecer após uma cirurgia, após algumas doenças agudas, como pode acontecer após o emagrecimento. E com o uso, às vezes até indiscriminado, esses pacientes eles estão vindo com mais frequência, porque eles usam a medicação, às vezes atingem o objetivo que quer, mas eles não estão preocupados com as consequências que esse emagrecimento rápido pode gerar. E nessas consequências está isso, às vezes deficiência de algumas vitaminas, às vezes calorias baixa de ingestão calórica. Então tudo isso pode gerar essa queda de cabelo mais intensa e tem sido uma das causas muito comuns relatadas no consultório. O que a gente pode fazer? Aí entra no mesmo processo do emagrecimento, enfim, dos tratamentos estéticos. Iniciar
esse acompanhamento médico junto com o processo do emagrecimento, para prevenir. Até porque, vamos pensar, cair o cabelo cai da noite para o dia, cai rápido. Mas para o cabelo nascer e crescer, principalmente cabelo feminino, né? A gente sabe, Rafael, que é 1 centímetro em média de crescimento do cabelo por mês. Então, olha só, o homem tem um cabelo curto, 2, 3 meses de tratamento, ele vê o impacto. Mas a mulher, depois que o cabelo caiu, para ela sentir o impacto em volume no comprimento do cabelo, isso vai gerar uma coisa de 1 ano, de 2 anos, para poder crescer ali em torno de 20 centímetros de cabelo. Então, olha só como que isso pode demorar a gente entregar resultado, principalmente para as mulheres, né? Então, o ideal é iniciar o tratamento para prevenir essa queda. Porque o remediar, às vezes, é muito demorado. Sim. Então, você, mulherada que está assistindo, né, esse programa, né, fica aqui a dica. Se você está emagrecendo ou pensa em emagrecer, entre em contato com a doutora Janelene e comece seu protocolo para prevenir. Porque 1 centímetro por mês, para mim, tá tudo bem. Acho que eu não tenho nenhum centímetro de cabelo, né? Mas para a mulher realmente faz muita a diferença, tá? Doutora Janelene, e falando um pouquinho sobre a saúde capilar, né? Eu sei que a clínica, ela tem muitos pacientes que te procuram para poder melhorar a saúde capilar, enfim, pessoas que sofrem ali com doenças do couro cabeludo. Tem, de fato, assim, muitos pacientes, muita gente procurando. Quais são as principais queixas, quais são os principais tratamentos que a Clínica Lupa oferece para poder melhorar a saúde capilar da mulherada e dos homens também, porque eu sei que a Clínica Lupa trabalha atendendo o público masculino também. Exato. A saúde do cabelo, né, a ciência do cabelo, que é a tricologia, ela evoluiu muito nos últimos anos, né? O que a gente viu também é que as pessoas têm buscado mais os tratamentos de forma precoce, porque uma coisa que era muito frustrante é que os pacientes, eles já iam para um tratamento médico, para uma consulta, depois de anos, usando o medicamento da vizinha, usando o medicamento que indicaram no salão, enfim, sempre eles chegam com uma pergunta, às vezes é assim: Jane, o que é bom para cabelo? O que é que eu posso tomar que o meu cabelo está caindo? Então, o que eu acho importante a gente conversar sobre a saúde capilar é que queda de cabelo é um sintoma e que esse sintoma ele tem alguma doença por trás e que a gente precisa diagnosticar essa doença. Ou não, se às vezes não é uma doença, mas é uma deficiência de vitamina, mas a gente tem que identificar a causa para aquela queda de cabelo. Então, não existe o medicamento bom para cabelo, para queda de cabelo. O que existe é a gente identificar um diagnóstico, por que aquele cabelo está caindo, e aí sim a gente fazer os melhores tratamentos, que hoje a gente tem 3 pilares nos tratamentos: o oral, o tópico e o em consultório, né? Que o oral e o tópico a pessoa vai fazer em casa, tomando alguns comprimidos, alguma medicação. O tópico ele vai aplicar no couro cabeludo alguma substância de ação local. E o em consultório é o que a gente faz lá na clínica. Aí vai depender de cada paciente, os protocolos, quanto tempo as sessões, até aquele cabelo se desenvolver, aquele folículo piloso a gente conseguir recuperar e ele ir crescendo. Doutora Janelene também, o que eu acho interessante, né, é que ela casou 2 especialidades bem joia, né, que é a nutrologia e a dermatologia. E acompanhando você, eu tenho aprendido, né, que a saúde da pele, ela tá ligada geralmente à saúde, a nossa saúde, vou falar uma palavra, a nossa saúde interna, né, a saúde do nosso corpo, né. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse casamento, né, que você fez da nutrologia com a dermatologia. Por que obviamente, que se os médicos te procuram, né, é porque certamente você oferece um protocolo, um tratamento bem diferente do convencional. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse casamento que dá tanto resultado. Então assim, eu comecei com a dermatologia, né? E nesse trabalho da dermatologia, há muitos anos atrás, algo me inquietava porque eu sempre gostei de protocolos corporais e as queixas corporais, flacidez, às vezes os pacientes não eram ouvidos. Naquela época, ninguém falava muito de corpo na dermatologia, né? E aquilo com o tempo foi me incomodando no sentido eu queria entregar para o paciente algo a mais do que eu estava entregando só com a dermatologia de uma forma isolada.
Quando eu entrei para a nutrologia, foi nesse sentido de incrementar na questão do corporal. Mas hoje, essa parte nutrológica associada à dermatologia já cresceu tanto que doenças autoimunes, doenças conhecidas como psorias, doenças inflamatórias como a acne, tudo isso está relacionado muito ao intestino, ao que comemos. Quem nunca ouviu aquela história, comi uma besteira, apareceu uma espinha. Sim. Comi chocolate, apareceu uma espinha. Fulano adolescente é porque come muita besteira. Então hoje já tem comprovação científica que o intestino, o que a gente come, influencia na inflamação do corpo e nas doenças inflamatórias também da pele, como acne, entre outras, psoríase. Então hoje em dia existem já estudos científicos, robustos, que fazem toda essa associação. Então naquela época eu entrei por um motivo, pelo corporal, pelo emagrecimento, pela flacidez, mas hoje já agrega muito mais valor a tudo. O cabelo está relacionado com vitaminas, as unhas enfraquecem com a deficiência de vitamina. Então a nutrologia, ela acabou enriquecendo muito as minhas consultas dermatológicas também, né? Legal. E aí o paciente, ele percebe isso. O corpo, ele não é um órgão, a gente sempre, desde a faculdade, a gente escuta isso, né? Você tem que olhar o paciente como um todo e não só como sua especialidade. Então é exatamente nisso, olhando o paciente como um todo e não só como a pele daquele paciente, é que a nutrologia, ela vem só para agregar. Legal, muito bom. Excelente explicação, assim, e fez total sentido quando eu conheci o seu trabalho, conheci você foi explicar isso, cara, isso é fantástico, né? Porque essa sua fala, fazendo a associação do chocolate com uma espinha, eu ouvi isso a vida inteira, como espinha, como amendoim, normalmente dá bastante acne, né? E eu sei que no consultório também, você ajuda muitos adolescentes, né? Nesse processo ali de a galera entrando na adolescência, acaba desenvolvendo muita acne e tudo. Como é que é o volume, né? Eu vejo que tem mas muito paciente nessa faixa etária procurando você. Normalmente, qual o tratamento, assim, mais recomendado? É um protocolo? É um tratamento com medicação? Ou vocês têm, de fato, assim, equipamentos, máquinas que auxiliam nesse tratamento para que a pessoa não fique com cicatriz de acne, né? Sim. Porque eu penso que uma das principais, assim, queixa das pessoas fiz o tratamento de acne, mas fica aquela marca, aquela cicatrizinha de acne, a pessoa fica com autoestima baixa, né? E eu sei que você tem protocolo para poder tratar e para depois ajustar esse processo, né? Então, a acne é uma doença que ela tem 2 picos principais. Na adolescência, que a gente tem muitos pacientes na adolescência, e na idade adulta também, que a gente chama a acne da idade adulta. E tem pacientes que começam na adolescência, não fazem o tratamento e acabam chegando na idade adulta ainda com essa acne da adolescência, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar o quê? O tratamento, começando de forma precoce, a gente já previne as cicatrizes. O que acontece é que as pessoas vão deixando para depois, achando que é normal, antigamente tinha um termo que dizia até assim, quando casar sara, né? Passa. Então, assim, achando que vai passar ali espontaneamente. Então, eu indico começar o tratamento antes mesmo de iniciar os quadros de cicatriz, né? De uma forma precoce. Mas se as cicatrizes apareceram, claro, a gente vai tratar as cicatrizes também. A gente só não pode querer iniciar o tratamento de cicatriz sem ter resolvido ainda o tratamento da acne, que é a causa, né? Então, a gente trata a acne e depois a gente trata as consequências se elas surgirem. Então, é importante iniciar um tratamento logo de início. Agora, os tratamentos, eles têm os tratamentos clínicos, que é esse que a gente passa medicação, oral, produtos tópicos, skincare, tudo para o paciente em casa. E existe um tratamento no consultório, que aí a gente já vai para alguns tratamentos com laser, com peeling, enfim, microagulhamento para cicatrizes. Existem vários tratamentos que podem ajudar a tratar a acne, as manchinhas que incomodam muito pós-acne
e também as cicatrizes, que às vezes são depressões, enfim, que aquilo acaba impactando muito nos pacientes, né? Eu vejo pacientes adolescentes, às vezes, as mães relatam que o menino não quer mais nem ir para a escola, né? Porque eles se sentem tão mal com a imagem, hoje em dia a imagem, ela é tão valorizada em redes sociais e tudo, que aquilo impacta de uma forma psicológica muito grande nos pacientes. Então, assim, não as doenças dermatológicas, elas também têm que ser avaliadas por esse lado, como que as doenças dermatológicas impactam no psicológico das pessoas. E o inverso também é verdadeiro, viu, Rafael? Às vezes as doenças psicológicas impactam na saúde da pele. Imagina. Então a gente tem que trabalhar esse paciente como um todo realmente, vendo realmente o que está passando por trás de tudo aquilo. E aí os tratamentos a gente vai traçar de acordo com a família, adolescentes, existem alguns medicamentos que precisam ter autorização dos pais, termo de consentimento, que são medicamentos com seus efeitos colaterais, mas que são medicamentos ótimos, consagrados. Então, tudo isso a gente vai avaliar na consulta. Qual o melhor tratamento a seguir ali com cada paciente. Legal. O que eu posso te garantir é que a medicina já evoluiu bastante, que hoje em dia a gente tem várias opções de tratamento, tem paciente que fica assim, eu não quero fazer isso, ou eu não quero fazer aquilo. Então, a gente pode ir levando de acordo com a escolha do paciente. Excelente. Eu quero fazer uma pergunta que está fora do meu roteiro aqui, mas eu penso que pela data, né, hoje é dia 9 de janeiro, né? Estamos aí há pouco mais de um mês para o carnaval, né? Vou fazer duas perguntas dentro da mesma pergunta, né? Primeira pergunta é a seguinte, doutora. Dá para colocar o shape daqui para o carnaval? E a segunda pergunta é a seguinte, aquela pessoa que já está em processo de emagrecimento, dá para poder melhorar ali a estética corporal dela, dá para melhorar a estética facial? Eu vejo muitas pessoas, né, contratando serviços avulsos, né? Quer fazer um botox, ver uma propaganda de botox, vai lá e faz. Só que pelo que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada contigo é que a dermatologia, a estética, ela é um tratamento de longo prazo, né? É como se fosse um projeto que exige manutenção vitalícia, né? E essa é a pergunta, será que dá tempo ainda, faltando 2 meses aí para o carnaval? Então vamos à primeira pergunta, né? O tempo está curto, mas sempre dá para melhorar alguma coisa, com certeza. O que a gente traça, principalmente na primeira consulta, é expectativa-realidade. Okay. Eu não posso criar uma expectativa muito alta para um período muito curto de tempo, mas eu consigo melhorar alguma coisa. O que é que a gente tem que ver em relação já à segunda pergunta, né? Essa construção. Eu costumo dizer que eu não acredito muito nessa estética de prateleira. O que é essa estética de prateleira? É exatamente isso. Hoje eu vou lá, pego, faço um botox. Amanhã eu vou lá, faço um preenchimento. Depois eu vou lá. No final, aquela obra de arte, aquele resultado final, acabou não fazendo sentido nenhum. Então, por que essa questão de fazer protocolos, de fazer um planejamento? Jane, por onde eu vou começar? O que eu vou fazer depois, daqui a 3 meses, daqui a 2 meses? Porque isso faz todo sentido, né? Alguns tratamentos, eles demoram 3 meses, por isso que eu disse, o tempo está curto para o carnaval. Então, alguns tratamentos demoram uns 2 meses para entregar o resultado final. Pensa comigo, não faz sentido eu fazer um procedimento hoje em dia, eu ainda nem vi o resultado dele, eu já estou colocando outros procedimentos ali em cima. Então, em alguns momentos, eu vou dizer assim, olha, agora a gente vai fazer esse procedimento, a gente vai esperar o resultado para a gente fazer um refinamento nesse resultado que a gente encontrou daqui a 3 meses. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo aqui facial. A gente faz um bioestimulador, a gente está estimulando o corpo a produzir colágeno. Certo? O corpo ele vai demorar um tempo para produzir esse colágeno. Eu não estou injetando colágeno já pronto na pele. Então, o resultado ele não é imediato, ele demora um tempo ali a aparecer. Quando eu faço esse tratamento de flacidez, eu vou precisar preencher menos, porque eu já estou tratando a flacidez e às vezes alguma depressão ali é consequência mais da flacidez do que realmente da falta de substância facial ali para precisar de um preenchimento. Se eu espero aquele bioestimulador entregar um resultado e depois eu faço o preenchimento, eu acabo usando menos produto, né? E entregando um resultado mais natural. Então, tudo é uma construção, a gente vai construindo esse
esse resultado. Legal. E aí faz esse sentido de fazer um planejamento. Esperar alguns procedimentos entregarem um resultado para investir em outros. E se planejar, porque a estética ela não é imediata, né? Até a cirurgia que entrega resultado imediato, ele vai precisar de um tempo de recuperação. Então, a gente tem que pensar que a gente precisa de um tempo. Às vezes, o paciente chega também assim, às vésperas do casamento, às vésperas da formatura. É nesse mesmo sentido aqui, um mês para o casamento, quero fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Mas é claro que se eu começar, hoje em dia tem muitos protocolos começando um ano antes do casamento, um ano antes da formatura. Se eu começo com um tempo suficiente antes, é claro que eu entrego um resultado muito mais bonito. Excelente. Doutora, uma coisa que eu observo olhando ali, né, no Instagram, vendo ali as fotos dos seus pacientes, né, e até na recepção, quando eu estou no consultório, eu vejo que os resultados, né, das suas pacientes são resultados naturais, né? É muito comum, às vezes eu entro em perfil de dermatologista, né, pessoa que trabalha com estética, eu vejo ali uns resultados tão sem naturalidade, né, que eu fico me perguntando, caramba, será que essa pessoa não está vendo que não está legal, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para mim dessa sua abordagem, desse seu trabalho que foca em entregar naturalidade, não simplesmente um resultado que te caracteriza a pessoa, né, como um todo. Olha, Rafael, um dos maiores medos que eu vejo dos meus pacientes é chegar e fazer um procedimento e ficar estranho, né? E gerar aquela estranheza e não ficar natural. Então, meus pacientes, eles gostam muito disso, de naturalidade. E é exatamente como eu gosto de trabalhar, né? Porque, hoje em dia, ainda bem que já está tendo essa inversão, né? Antes, estava todo mundo fazendo e ficando com a mesma cara. Eu escutava muito paciente dizer assim, doutora, tá todo mundo ficando com a mesma cara, doutora, isso é muito feio. E, enfim, realmente isso não entrega uma naturalidade. A beleza, ela é individual, cada um tem a sua. Então, a gente vai realçar os pontos de beleza daquele paciente de forma individual também. E não todo mundo tendo o mesmo nariz, tendo a mesma região de malar, enfim, a mesma boca. Nem todo mundo encaixa com uma bocona carnuda. Por quê? Porque os traços daquela pessoa não combinam com aquilo. Então, tudo isso a gente traça na consulta, a gente conversa, mas cada vez mais, ainda bem, está se voltando, né? Tá tirando esses procedimentos, está se tirando. Por quê? Para entregar mais naturalidade. Eu sempre trabalhei nessa linha. Vamos fazer os procedimentos de forma gradativa, de forma natural. Cada hora a gente faz um procedimento e a gente vai construindo. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. É uma escadinha. A gente vai construindo esse resultado que a gente quer. E aí a gente entrega sempre essa naturalidade que os pacientes querem, porque é um medo de muitas pacientes. Apesar da gente olhar muita gente artificial por aí, a gente vê que é um medo de muitos pacientes. Ah, doutora, eu tenho medo de fazer porque eu tenho medo de ficar estranha. Então, dá para fazer procedimentos estéticos sem ficar estranho, com naturalidade, realçando a sua beleza individual, sem a pessoa estar te olhando e dizer assim, ah, você fez procedimento, você fez boca, você fez isso, aquilo, outro. Então, dá para fazer. E, às vezes, até me cobram. Jane, tu não posta muito antes e depois no Instagram. Gente, quando a gente trabalha com naturalidade, pensa comigo, é difícil tu postar uma foto antes e depois e tu entregar um impacto muito grande. Por quê? Porque se eu quero algo natural, é claro, a pessoa vai receber mais elogios. Fulana, tu tá bonita. Ou então, cada vez que eu te olho, tu tá mais jovem, né? Então, eu escuto muito isso dos pacientes. Eles dizerem que os amigos falam isso. E é claro, a metade exclui, né? Nunca diz que faz procedimento. Não, é assim mesmo, sou vinho, tô melhorando com o tempo. Mas isso é interessante a gente saber que dá para fazer os procedimentos sem perceber o que foi feito, sem identificar o procedimento que foi feito, só criando elogios. Tu tá sempre bem, tu tá cada dia mais bonita, cada dia melhor, enfim, né? Tá envelhecendo muito bem, é outro termo que a gente acaba escutando muito. E eu sempre falo, por exemplo, existem muitas artistas internacionais aí, Sandra Bullock é uma dessas, que elas vão envelhecendo. Imagina tirar uma foto de antes e depois da... Não, gente, a gente tira foto dela de 20 anos, de 40 e de 60 anos, sempre com a mesma fisionomia. Então, foi feito procedimentos? Talvez, muito provavelmente, né? Mas ela foi por essa vertente
de manter a beleza dela, sempre foi uma mulher muito linda, não precisava encher de procedimento para ficar mais bonita, e ela foi gerenciando esse envelhecimento a chegar nessa nova geração de mulheres de 50, de 60 anos, entregando belezas, né? E admirando, fazendo todo mundo admirar a beleza delas. Bacana. Gerenciamento de idade, eu penso que é o foco, né? Gerenciar a idade. E aproveitando essa temática do gerenciamento de idade, né? A pergunta é a seguinte: quando eu devo começar a aplicar Botox ou fazer a aplicação do Botox? Muita gente acha que, vamos dizer, era a crença que eu tinha, vou esperar chegar a 40 anos e vou começar a usar o Botox, né? E aí depois eu descobri que não é bem assim, né? O Botox, né, ele é uma substância que trabalha também a prevenção. E é por isso que ele deve ser começado, às vezes, de uma forma mais cedo. Mas não existe essa idade ideal, Rafael, de dizer assim, aos 25 anos você começa, aos 30 anos você começa. Não existe. Existem pacientes de 20 e poucos anos que têm essas rugas dinâmicas muito intensas, que já vai ter indicação de começar a fazer a toxina para prevenir que essas rugas dinâmicas, que só aparecem na movimentação facial, fiquem estáticas, que é a ruga que aparece quando a pessoa já está em repouso, né? Então, assim, a idade não existe, mas ali na faixa dos 30 anos seria uma idade para menos ou para mais ideal. Por quê? Porque é ali que a gente vai ter um impacto do colágeno, né? Então, após o 30, todo mundo sabe que ano a ano a gente vai perdendo 1% nessa produção de colágeno. E aí as rugas elas já vão ficando mais evidentes. Então, se eu pensar assim em tratar, é ali na faixa dos 30 anos. Prevenir, eu posso começar mais cedo, mas isso tudo é muito individual. Eu vejo pacientes, às vezes, com 35 anos, que não têm rugas dinâmicas muito intensas. Tem indicação de fazer Botox? Talvez não. Botox é para prevenção de rugas dinâmicas e tratamento para não evoluir para uma ruga estática. Então, essa avaliação ela é necessária. Não existe um rótulo, uma idade, e a partir de tal idade todo mundo precisa começar. Então, eu já fiz em pacientes de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, que tinha indicação, e já fiz em pacientes que começaram a fazer o Botox já aos 40 anos e não tinham rugas tão intensas. Então, isso tudo é muito individual. Eu mesmo comecei a aplicar de Botox já aos 33, atrasada, vamos dizer assim, em relação às colegas. Por quê? Porque todo mundo aos 25 já fazia, já colocava, só que a avaliação, ela deve ser primordial. Legal. Não se colocar rótulos, todo mundo precisa começar nessa idade. Não perder muito time para não chegar assim, já numa ruga estática. Ontem mesmo atendi uma paciente, seus 44 anos, e ela já tinha ruga nessa região da glabela, aquela ruga do zangado. E eu falei para ela, olha, em uma aplicação eu não vou conseguir mais tirar essa ruga na primeira aplicação. Por quê? Porque ali já estava estática, ela estava parada e a ruga já estava instalada. Então, o Botox ele não vai resolver na primeira. Talvez, nas próximas, a gente vai conseguindo tirar gradativamente, ou vai precisar associar com outro procedimento. Então, tudo isso vai ser avaliado. Começar de uma forma tardia, pode ser que só toxina já não resolva mais. Vai precisar fazer a toxina e mais alguma coisa. Começar de uma forma precoce, pode não ser necessário, mas começar ali num período ideal é interessante para quê? Para entregar resultados mais naturais, para a pessoa pensar no futuro. Como eu quero chegar aos 40, aos 50, né? Então, é prevenir para não precisar tratar, vamos dizer assim, mais, fazer cirurgias, enfim, outros procedimentos mais invasivos no futuro. Legal. E disso eu acho interessante, uma vez eu li numa entrevista um cirurgião plástico, perguntaram para ele, no século XX, o que foi mais interessante, né? Qual foi a maior evolução nessa área da estética? E ele, cirurgião plástico, nessa época ainda não existia muito a medicina estética, esses procedimentos na dermatologia, e ele disse assim, sem dúvida nenhuma, a maior descoberta foi a toxina botulínica. Legal. Né? Então, ele mesmo como cirurgião, ele reconhece como que a toxina, ele previne esse envelhecimento, né? Ele entrega um impacto no rejuvenescimento facial muito interessante. Joia. E aí, enquanto você falava, eu me lembrava de uma situação que eu particularmente vivi, né? Eu, pela obesidade, eu acabei adquirindo, né, uma doença que, infelizmente, ela é uma doença horrível, né? Que é o diabetes, né? E eu lembro que eu tinha algumas manchas, né,
na região do pescoço, na região da testa e tudo, na região aqui das têmporas, né? Que chama? Sim. E ali eu pensava que eu tinha um problema dermatológico somente, né? E aí, conversando contigo, obviamente, cara, isso pode ser uma resistência insulínica e tudo, né? E o fato de você associar tanto a nutrologia com a dermatologia é algo maravilhoso. Mas acontece de muitos pacientes procurarem você no consultório para poder ver que mancha é essa, achando que só a dermatologia vai tratar ou não é muito comum. Porque eu particularmente conheço um monte de gente ali com resistência insulínica que acha que aquilo ali é um problema dermatológico. É comum e às vezes tem muita confusão, né? Porque como mancha no rosto, todo mundo pensa logo em melasma, que é uma das manchas mais comuns. Mas existem algumas doenças e algumas alterações da pigmentação da pele que por trás dessa alteração de pigmentação existe alguma doença sistêmica, né? A resistência insulínica é uma delas, mas existem até alguns casos de câncer de estômago que podem estar relacionados a algumas manchas da pele. Então isso é interessante, passar por consulta e não rotular que é só uma manchinha de pele, que uma pomadinha vai resolver, porque não vai. Em muitos casos não vai. A gente precisa descobrir o que está por trás disso. Eu já tive uma paciente que ela tinha 13 anos quando ela foi para consulta. O pai levou para consulta e ela tinha manchas no pescoço, exatamente relacionada. Estava ali com sobrepeso, eu percebi. O pai também, e comecei a consulta. Não, doutora, essa manchinha que apareceu aqui no pescoço e eu queria tratar. E aí, ali na consulta, eu falei, olha, eu vou pedir uma bateria de exame, vou pedir de glicemia, vou pedir todos os exames para a gente investigar a resistência insulínica. Ela já fez algum teste? Não, doutora, faz tempo que não vai no pediatra, nunca mais fez exames. E aí eu perguntei, na família tem diabetes e você, enfim. Aí ele disse assim, doutora, eu também tenho essas manchas, mas eu nunca me importei com as manchas que eu tenho, né? Ele se importou com a filha, adolescente ali, mas não se importou com as deles. Eu digo, olha, muito provavelmente a gente está diante de um quadro de resistência insulínica, familiar e hábitos alimentares, a genética, tudo isso está associado, sobrepeso, né? A gente vai confirmar pelos exames, mas a gente tem que tratar a família toda. Ele ficou encantado, porque ele disse assim, doutor, eu vim tratar a minha filha, mas eu já estou agora me tratando também, né? E aí começou o tratamento de uma forma correta, porque não é só passar pomada, né? A dermatologia não é isso. Sim. Infelizmente, a falta de conhecimento, né? Ela acaba, de fato... A falta de conhecimento, eu digo que hoje não é nem tanto o problema, né? Mas talvez a falta de ação, né, da pessoa de buscar ajuda médica. Hoje, infelizmente, a gente tem ChatGPT, a gente tem as inteligências artificiais aí, tem o Google, né, e as pessoas, ao invés de marcar uma consulta com um especialista, ela prefere ficar só ali na periferia do conhecimento ao invés de investigar. Né, e diabetes é uma doença extremamente séria, né, uma doença que a pessoa pode ir a óbito por causas derivadas do diabetes. Né. Doutora, outra pergunta que eu queria fazer, você já tocou no assunto, né, do melasma. Né? O melasma, eu penso que também deve ser uma das grandes causas que as pessoas procuram, né, você no consultório. O melasma tem cura, o melasma não tem cura? Como é que o melasma ele surge? Qual o tratamento mais adequado? Como é que funciona para poder fazer com que esse melasma ele fique ali controlado, enfim, não impacte tanto na autoestima da mulher? Exatamente. Melasma não tem cura. Então, eu sempre faço a associação explicando. É igual diabetes, igual hipertensão. Não tem cura, mas existe o quê? Tratamento. E é claro que a gente vai estimular todos os pacientes a fazerem o tratamento para o melasma. A gente pode chegar até um resultado, Rafael, que a olho nu eu não vejo mais a mancha. Então tem paciente que confunde, mas eu curei do melasma, porque eu tinha e hoje eu não tenho mais. Não tem mais a olho nu. Se a gente usar a tecnologia, algumas máquinas para analisar aquela pele, a manchinha, ela tá lá sim, só que ela tá de uma forma que a gente chama subclínica, ela não é vista a olho nu. E é isso que a gente busca com os tratamentos, e clareando aquela mancha até chegar em um ponto que podemos atingir esse ponto de ficar imperceptível
aos olhos. E aí o paciente, ele se sente satisfeito. E aí os tratamentos, eles vão ser variados, né? Não existe o tratamento hoje que a gente chama assim, talvez o padrão ouro, que Sim. todo paciente que faz aquele tratamento vai ter um resultado 100% de tirar a mancha. Vai ser uma coisa individualizada. Agora, vamos dizer assim, o pilar principal ainda está no protetor solar. Legal. Né? Então, o protetor solar, ele é essencial para a gente ter um bom resultado, e hoje em dia tem uma polêmica aí contra o uso dos protetores solares, para a gente ter resultado. Eu percebo muito que minha formação foi com médicos do Rio de Janeiro, e aí o que eles relatavam, né? Sempre, que aqui no Maranhão eles encontravam um número muito maior de pacientes com melasma do que encontravam na região sudeste. E isso se dá porque a gente mora muito próximo à linha do Equador. Sim. A gente tem sol durante os 12 meses do ano. Enquanto na região sudeste, com as estações do ano, vai ter o período ali de verão, de 3, 4 meses, mas vai ter período de inverno, que acaba tendo radiação, mas de uma forma mais controlada, menor. Então, o nosso risco de desenvolver melasma, ou toda essa região próxima à linha do Equador, em que tem uma exposição solar, um verão o ano todo, ela é muito maior. E quadros também mais intensos, melasma corporal, melasma que pega o rosto todo. Então, a gente encontra quadros bem intensos, bem atípicos de melasma. Entendi. Melasma corporal eu nunca tinha ouvido falar. Existe. Pensei que era só na região facial. Interessante. Interessante. Então, doutora, eu penso que com as proximidades do carnaval, né, a mulherada deve estar procurando para poder dar uma turbinada no bumbum, né, nos glúteos, né? E você também trabalha com esse tipo? Eu nunca tive essa curiosidade. Você também trabalha com glúteo também? Trabalho sim. Legal. Sim. Hoje em dia, na dermatologia, a gente até fala assim, usa um termo assim, que o corpo é a segunda face, né? Hoje em dia todo mundo quer melhorar também o corpo. Sim. Então, cada vez mais tem se procurado tratamentos para essa região glútea, que é a paixão nacional, né? Então, a gente melhora ali o quê? Flacidez, melhora de celulite, alguma depressão trocantérica, já ouviu falar? Não, que é uma depressãozinha que aparece na lateral do glúteo feminino. Então, dá para fazer bons resultados no tratamento glúteo. Eu faço tratamento. Não uso algumas substâncias, não vou dizer o nome aqui, mas alguns tratamentos eu não faço por uma questão de ideologia. Eu não acredito, não faria em mim e não faço nos meus pacientes. Então, eu entrego um resultado também nessa abordagem, um resultado mais natural, bonito e também com muita segurança, porque eu acho que acima de tudo está a segurança do paciente. Então, a gente trabalha também com tratamentos nessa região, focando principalmente em tratamento de flacidez, de celulite, de aumento um pouquinho do volume, mas sempre uma questão um pouco mais limitada, não são aqueles grandes volumes. Legal. E eu penso que a gordura localizada acho que é um grande vilão, né, da mulherada, né? E como é que tá hoje, assim, o que hoje existe de novidade, o que hoje existe de tratamento para poder ajudar a mulherada, né? Eu vejo que a mulherada reclama muito, né, dessa região aqui, lá no Rio a gente chama de pochete, né? Sim. As pochetinhas, aqui não sei como é que chama no Maranhão. Sim. Mas tem muito caso que você ajuda a mulherada. Como é que são os resultados? Como é que funciona o tratamento? Explica um pouquinho para nós aqui. Eu gosto sempre de alinhar na primeira consulta expectativa e resultado. É claro, cirurgias sempre vão entregar um resultado na gordura localizada num sentido de um impacto muito maior. Porém, nem todo paciente está disposto à cirurgia e nem todo paciente tem indicação. Às vezes eu recebo pacientes indicados por cirurgiões que foram lá, o paciente foi lá, não, seu caso não é de cirurgia, vá fazer procedimento estético. Então, o procedimento, o que a gente tem que alinhar? Os procedimentos em gordura localizada entregam um resultado menor, mais, vamos dizer assim, mais ameno, certo? Para eu entregar um resultado de impacto muito grande, vai ser a longo prazo e sempre associado à alimentação e exercício físico, né? Não existe ainda o milagre para a gordura localizada, mas entregam
entregamos bons resultados com os procedimentos de uma forma menos invasiva, em que o paciente faz o tratamento ali, volta para o trabalho, não fica em nenhum tempo que a gente chama downtime, né? Fica aquele tempo precisando ficar acamado, se recuperando, nada disso. Então, existe uma procura muito grande pelos tratamentos de gordura localizada e com bons resultados. Eu imagino, né? Porque a mulherada, ela investe o que for preciso para poder ficar ali, de fato, se sentindo bem, né? E realmente, às vezes, faz academia, né? Quantas pacientes, às vezes, eu escuto assim, Jane, eu tô me acabando na academia, mas essa gordurinha não sai. Realmente, a gordura localizada, ela é muito mais complicada de sair só com a academia e a dieta. A gente precisa de um estímulo ali naquela região para eu entregar um resultado nela, localizada. Joia. Agora eu vou entrar um pouquinho aqui numa outra seara, né, que é a nossa... Falar um pouquinho sobre gestão / carreira médica, né? E você falou agora sobre acolher essa mulher e dar um tratamento, melhorar a autoestima e tudo. O fato é, né, que o médico, essa é a fala que eu ouço, né, de vários profissionais de diversas especialidades, diz que o médico ele não foi preparado para ser dono de negócio, ser dono de clínica, ser dono de consultório, enfim, ele foi treinado para poder trabalhar ali no dia a dia, no consultório, né? E até essa humanização no atendimento, né, eu penso que é uma queixa frequente entre usuários, né, do SUS e tudo, né? E eu penso que o profissional de saúde que não se aparelha para poder receber com empatia, com muito amor aquela vida que está procurando ali, é um médico que ele está literalmente hoje sendo descartado se ele quiser trabalhar com a consulta particular, né, com o tratamento particular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância, né, de você se desenvolver. Aqui a gente está gerando conteúdo para médicos, né? Qual que é a importância de você se desenvolver, de buscar conhecimento para poder atender cada vez melhor o paciente que te procura no consultório? Que benefício que gera na ponta para o paciente? Porque, afinal de contas, né, uma clínica ou consultório foi criado para cuidar de pessoas, né? Então, queria que você falasse um pouquinho a importância de buscar esse conhecimento, a importância de gerar ali um atendimento com empatia, né, com amor ali pelo paciente. Infelizmente, em todas as profissões sempre vai ter os profissionais que fogem um pouco vamos dizer assim, a meta, o objetivo principal da sua profissão. Mas a gente sempre foi trabalhado desde a época de faculdade essa questão da humanização. A medicina, ela é uma profissão que ela precisa de humanização. Não é a exceção que tem que ter humanização, tem que ter empatia pelo paciente, tem que se colocar no local do paciente. Isso já vem de muito tempo. Realmente a parte mais de gestão, de ser empresário, já é uma coisa mais recente, mais nova, que o mercado precisou exigir da gente essa atualização em relação a isso, né? Mas em relação à humanização, à empatia, a trabalhar de forma multidisciplinar, eu acredito muito nisso, e isso é a nossa formação de muito tempo, sempre foi voltada para isso, né? A gente vai se aperfeiçoando, mas eu acho que muitas vezes vem muito de uma questão mais interna da pessoa, sabe? Do que realmente da formação, né? Então, tem vezes que, até quando a gente vai admitir algum profissional, às vezes fica naquela dúvida ali, será que ela vai conseguir exercer o papel? E muitas vezes a gente é orientado por vocês até assim, certas coisas a gente não vai criar nessa pessoa, né? Então, essa questão de ter empatia, às vezes é difícil de ser educado, de ser criado. Sim. Aquela pessoa, ela tem aquela essência ou não, né? Independente da profissão que ela tenha, né? Então, a gente precisa, vamos dizer assim, colocar em prática no trabalho, de alguma forma, em que beneficie cada vez mais o nosso paciente, né? O paciente, ele tem que estar em primeiro lugar.
todo aprendizado é válido, toda evolução como pessoa, como profissional, ela é válida, né? Mas nessa parte já de gestão de empresa, realmente isso aí a gente foi construindo aos poucos, porque na minha formação há 20 anos atrás, ela é aquela coisa mesmo de sacerdócio, de você faz por amor. E quando a gente faz realmente, outro dia eu estava postando exatamente sobre isso, quando a gente faz o nosso trabalho com amor, a gente faz também com excelência, porque dificilmente quem trabalha com amor, seja fazendo um bolo, fazendo um doce, trabalhando como babá, como secretária, quem trabalha com amor vai ser visto o seu diferencial, né? Então, infelizmente, alguns profissionais, às vezes, acabam pecando por buscar a profissão como um meio para alguma coisa, né? Status, dinheiro, ou enfim, mas não se coloca no local do paciente, não tem essa empatia, não tem essa humanidade. Legal. Hoje, você está no processo de profissionalizar a gestão, tem buscado isso incansavelmente, né? Na Clínica Loop. E a gente tem aqui uma audiência que é uma audiência composta por futuros médicos. Ontem eu tive uma reunião até bem tarde com uma ela é dentista, mas ela está no 12º período de medicina, né? E ela entrou em contato comigo, a gente se conhece há um tempo, a gente se conheceu em São Paulo, e aí ela falou: Rafael, cara, eu tô em dúvida de qual caminho que eu vou seguir, não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá e tudo, né? E aí eu dei uma orientação para ela, enfim. Mas eu queria que você deixasse aqui, talvez, algumas dicas do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de médica que você é, para a carreira da pessoa que está do outro lado, né? Se você tivesse, por exemplo, com o conhecimento que você tem hoje, tá? Começando a sua carreira, além da medicina, quais são assim as habilidades que você desenvolveria para que, por exemplo, daqui a pouco você tivesse um resultado talvez mais acelerado? Porque eu vejo, por exemplo, que o profissional de saúde, eu digo que ele é excelente buscando conteúdo técnico e tá certo, né? Eu digo que você ser tecnicamente bom é obrigação, né? É necessário para poder salvar vidas, para ajudar as pessoas. Porém, existem conhecimentos que aceleram o seu resultado do ponto de vista de eu consigo ajudar mais pessoas se eu desenvolvesse essa ou aquela habilidade. Você consegue listar assim? Putz, Rafael, olha, eu me daria essa dica. Me fizeram essa pergunta essa semana na minha caixinha de pergunta, né? Quais são os 3 conselhos que você daria para o Rafael lá no começo da carreira, né? E ali eu dei meus 3 conselhos, né? Eu queria que você desse aí os teus 3, 4, 2 conselhos para o médico que está ouvindo do outro lado, ou então o futuro médico, o profissional de saúde que está assistindo a gente aqui. O primeiro conselho é comecem. Né? Comecem, façam, porque não esperem estar muito preparado, vou me preparar para chegar na frente, vamos dizer, das câmeras, do microfone para falar, porque o que eu entendo hoje, né? Não é mais forte, talvez, quem sabe mais, mas quem se adapta melhor ao meio. E o meio hoje é um meio de internet, de comunicação. Então, a gente precisa se comunicar, né? É por isso que eu estou aqui hoje e eu indicaria, a dica que eu daria para quem está começando é isso. Se comuniquem, se expressem. Se você já tem o seu conteúdo sólido, científico, comuniquem isso. Transmitam, passem esse conteúdo adiante, comecem, porque o meio hoje exige do médico aparecer, se mostrar, se comunicar. Então, isso é essencial. É claro, se isso for feito sem essência, sem conteúdo, é claro que isso não vai ser sólido, né? Então, hoje a gente tem que pensar em conteúdo científico, em se qualificar, mas junto já tem que estar trabalhando essa questão de comunicação. Então, ela fez certíssima, né? Ainda nem está formada, já está pensando nisso, né? Em como comunicar, em como se expressar. O meio exige isso da gente. Então, a gente tem que se adaptar ao meio. A gente tem que estar comunicando, estar se expressando, estar nas redes sociais, porque se a gente se cala, alguém está falando no nosso lugar. Então, a gente tem que estar se mostrando e estar comunicando tudo isso. Eu acho que essa seria a minha dica. Grande dica. E também não se bloquear no sentido assim, antes no começo eu me bloqueava muito no sentido, principalmente de gestão, de administração da clínica, eu passei praticamente
a minha história de 20 anos de formada foi 10 anos trabalhando para os outros, e com 10 anos de formada eu abri minha clínica, que agora está completando 10 anos de clínica também esse ano. E aí fui realmente para o meu espaço. E no começo eu sempre me bloqueava muito. Eu não gosto, eu não quero, essa parte de administração não é comigo. E quando eu virei essa chave, disse assim, se eu sou capaz de aprender tanta coisa, por que eu não vou aprender mais de gestão, de administração? E por que eu vou me bloquear em relação a isso? Então, não, a gente tem que realmente ter essa força, isso nas nossas mãos. A gente precisa estar dentro, a gente precisa saber, é claro, buscar profissionais para nos ajudar dentro da área deles, mas a gente precisa tirar esse bloqueio de que eu só preciso da medicina. Sim, exato. Infelizmente, o curso os cursos de saúde, de uma maneira geral, acabam não aparelhando, né, o profissional de saúde a empreender, né? E como você falou, né, o papel da comunicação para o profissional de saúde hoje ele é imprescindível, né, porque existe muito profissional charlatão, né, que se comunica bem, que se vende bem, que tá ali se expondo bem e atrai pacientes que, né, poderiam ser atendidos por você que se capacita, que se qualifica, mas infelizmente por vergonha, por medo, por medo da exposição, acaba permitindo, né, que esse paciente procure esse médico ou esse profissional de saúde ali que não tem uma qualidade técnica como tem, né? Então, é um conselho que eu também me daria, né? Desenvolva a sua habilidade de comunicação, mete a cara. Gestão é algo que muita gente, muito profissional de saúde acaba ignorando, né? Essa semana eu tive uma reunião com um profissional, um médico também da nossa região aqui, muito renomado, né? E ele não faz gestão, né? A gestão que faz é uma outra pessoa. Eu falei, cara, mas e aí? Como é que você delega o crescimento do teu negócio, o crescimento da tua carreira para uma outra pessoa? Você precisa participar disso, né? Então, não separar um tempo de gestão para o seu negócio, para a sua carreira, é quase um crime, né? Doutora, a gente está encaminhando aqui já para o final, e eu queria fazer uma pergunta, que você trabalha com consulta particular, no consultório particular. Como é que funciona a sua consulta ali? É uma consulta que dura quanto tempo? Como é que você explora essa consulta? Existe retorno? Existe um acompanhamento mais de próximo daquele paciente até que ele atinja os objetivos dele? A gente está falando aqui da nutrologia, a gente está falando aqui também da dermatologia, seja com estética, seja com situações de doença. Como é que funciona esse acompanhamento, esse acolhimento do paciente lá na clínica? Pronto, então nesses 10 anos de clínica, eu sempre trabalhei só com pacientes particulares. Por quê? Quem conhece a minha consulta sabe, é uma consulta mais que exige de mais tempo, mais detalhada. Então, eu gosto de uma consulta devagar, eu converso com os meus pacientes, é uma consulta demorada e detalhada, né? Então, a gente precisa disso para ter essa troca, essa relação médico-paciente, a gente precisa dessa confiança. E para eu abordar tudo isso que eu falei aqui, às vezes não é só a mancha, é o que está por trás dessa mancha, como é que está, enfim, a relação de estresse, de sono, de alimentação, de intestino. Então, às vezes está tudo interligado. A gente vai precisar de tempo para fazer toda essa anamnese desse paciente, desse quadro. Quando a gente fala na consulta nutrológica, eu não acredito muito, né, Rafael, naquela questão assim, em uma consulta. Eu não acredito a nutrologia em uma consulta. Aí a gente já fala em um plano de acompanhamento. Porque a gente tem que saber se o paciente realmente está disposto para um acompanhamento durante, no mínimo, 6 meses aí, que é o que faz sentido. Por quê? Vamos entender que o emagrecimento ele não é uma questão linear. Comecei com 80 quilos, fui para 79, 78, fui caindo, cheguei em 70. Nem sempre é assim. Então, eu comecei com 80, eu cheguei nos 78, ganhei um pouquinho, caiu de novo, ganhei. Então, quem já passou por um processo de emagrecimento sabe que não é linear, né? Então, todo mês a gente precisa ajustar alguma coisa, incentivar, mudar a medicação, ver o que melhorou, o que não melhorou, o que está dando certo, o que não está dando
certo. Então, mês a mês, a gente vai avaliando os resultados, o que deu certo continua, o que não deu certo a gente muda e a gente vai ouvindo o paciente. Porque às vezes ele sai na primeira consulta, vê se não é assim, tu já trabalhou com muita questão de emagrecimento, sai na primeira consulta empolgado. Sim. Doutora, eu vou fazer tudo que a senhora está dizendo. Quando dá no primeiro retorno, às vezes eles não querem nem ir. Por quê? Porque eles dizem assim, não fiz nada do que a doutora disse. E aí gera aquele bloqueio já do retorno. Não. Entenda que é um processo, que é uma nova consulta, que a gente vai reavaliar. Não deu nada certo? Pois vamos tentar outra estratégia. Vamos tentar outra forma. E assim a gente chegar no resultado que a gente quer. Né? Na dermatologia, em alguns casos, a gente vai conseguir em uma consulta resolver, mas vamos lá. Acne, doenças crônicas, psoríase, a gente vai precisar de um acompanhamento também, porque não vai ser em 30 dias, que é o retorno, toda consulta tem o seu retorno, não vai ser em 30 dias que a gente vai conseguir resolver, e a gente vai precisar mexer nas medicações, substituir, trocar, às vezes tem alguma intercorrência, uma irritação com o uso de algum produto, e aí precisa ser mudado. Então, é entender que todo tratamento, ele precisa de um tempo, ele leva um tempo, e aí ele precisa desses ajustes durante o tratamento. Então, eu acredito nessa questão que a gente chama de plano de acompanhamento, mas que nada mais são do que consultas mensais para realmente eu dar tempo para o corpo reagir a alguma doença. Legal. E a estética também, ela é um... A gente já até falou sobre isso, né? A estética é um projeto, né? Sim. A estética é um projeto. Então, em janeiro agora, por exemplo, é um excelente momento para você fazer o seu projeto para o ano todo, né? Para fazer esse processo de gerenciamento da idade, enfim, para poder construir, né, o teu corpo, a tua pele dos sonhos, né? Doutora Janelene, foi muito bom, né? Foi muito enriquecedor para mim, né? Foi maravilhoso aprender aqui, aprendi um monte de coisa, né? Sobre a dermatologia, sobre a nutrologia, sobre a parte estética que eu não conhecia. É sempre muito bom fazer, né, o Saúde e Gestão, porque eu trago bons profissionais aqui, excelentes profissionais, e dessa forma eu acabo aprendendo mais um pouquinho, tá? Obrigado pelo seu tempo, eu sei que você abriu mão ali de um tempo da sua agenda que é sempre muito apertada, eu sei que tem muitos pacientes ali que lhe procuram e você separou um tempo para poder compartilhar esses conteúdos aqui de utilidade pública. Mais uma vez, muito obrigado. Queria que você deixasse aqui uma mensagem aqui para a nossa audiência, falar um pouquinho como é que as pessoas te encontram, enfim, aonde fica a sua clínica, enfim, deixa uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, Rafael, e eu acredito muito nisso, em comunicar para poder estar gerando conhecimento realmente verdadeiro para o paciente, que agregue valor sempre em qualquer coisa desse paciente. É sempre uma troca muito boa estar conversando contigo e tu sempre instigando, sempre esse meu conhecimento que às vezes eu deixava muito ali numa caixinha só para o paciente. Então hoje a gente tem a oportunidade de estar, vamos dizer assim, dividindo esse conhecimento com cada vez mais pessoas, Legal. Né? E o que eu queria dizer aqui no final eu trabalho na Clínica Loop, é uma clínica própria que fica ali no Business Center, no Renascença. Estou lá já há 10 anos, nossos planos de futuro é cada vez mais crescer e levar o melhor para o paciente. Uma expansão aí logo eu estou sabendo. E aí levando sempre o melhor para o paciente. O que eu deixo aqui, vamos dizer assim, de mensagem final que eu não falei, mas eu sempre falo para os meus pacientes, tudo que eu coloco lá na minha clínica, eu faria de tratamento no meu pai, na minha mãe, em mim, não tem nada nenhum procedimento, nenhum produto que eu tenha na clínica que eu não usaria em mim. Então, a segurança em primeiro lugar. Então, quando a gente trabalha com a estética e, enfim, com todas essas coisas que estão muito na moda, né, a gente tem que ter sempre em mente que, acima de tudo, a segurança do paciente. Então, eu levo os melhores produtos para entregar o melhor resultado e com segurança, com certeza. Legal. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, obrigado por você ter chegado até aqui. E eu não pedi, mas vou pedir agora. Você que chegou até essa etapa do vídeo, né, se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, clica no curtir para o YouTube espalhar essa mensagem para outras pessoas que têm interesse em estética, em dermatologia, em nutrologia, em saúde. Beleza? Até a próxima.